Então, bom dia, pessoal. Agora vamos para a nossa 19ª aula de arquitetura de computadores. Ontem falamos de maneira breve, no final da aula, sobre a questão da cache miss. Como essa cache miss pode ser classificada, como isso está relacionado com o tipo de associamento entre a cache e a memória. Vimos que existe basicamente quatro tipos de cache miss que pode acontecer. O primeiro dele é o compulsório, onde toda vez que se inicia o meu computador, a cache vai estar zerada, então obrigatoriamente tudo que está na memória precisa ser carregado antes na cache para depois ser feita a operação. Então, existem caches de conflito, cache miss por tamanho. E hoje vamos estudar a questão de como fazer a otimização da minha cache para evitar isso. Então, hoje vamos estudar os algoritmos de otimização de cache. Eles são basicamente divididos em 6 básicos e 5 avançados, se eu não me engano. Certo? Então, a otimização das caches, né, os algoritmos básicos, ele busca otimizar a cache para melhorar o desempenho do sistema, obviamente, né? Então, o que ele quer no final das contas é reduzir o impacto dos misses e acelerar o acesso aos dados. Então, ontem vimos algumas métricas, né? Uma métrica que é relacionada ao acesso à memória, onde eu relaciono a taxa de miss, que seria quantos por cento a CPU tentou buscar a informação na cache e ela teve acerto ou falha, vezes o tempo de acesso. E obviamente isso aqui é variado, né? Porque a cache ela vai estar dividida muitas vezes em uma ou mais caches. Então, quando a CPU tenta buscar na primeira cache, por exemplo, na L1, então vou ter L1, L2, L3, ela precisa buscar na L1 toda, na L2, na L3, para só depois ir para a minha memória RAM. Isso aqui demanda tempo, né, de busca. Então, vimos que existe um tempo de acesso à memória, que é a taxa de miss, que seria quantas vezes ela buscou aqui nas minhas caches e errou, vezes o tempo que ela leva para buscar essa informação na cache. Então, aqui vem algumas estratégias, né? A primeira delas é para reduzir a taxa de miss. E essa taxa de miss menos acontece quando o tamanho do bloco é maior. Por quê? Né? Porque eu trago mais dados da minha memória RAM para dentro da minha cache. Então, se tenho mais dados aqui, a chance de não ter esse dado aqui é menor, porque eu estou trazendo muito mais informação da minha operação para a minha memória cache. Né? A maior capacidade da cache, ou seja, se eu estou utilizando não só a questão de tamanho, quando eu falo tamanho, eu estou falando de blocos, né? Seria isso aqui, né? O tamanho dela seria daqui até cá. Né? Seria quantas divisões ela tem. E quando eu falo também de capacidade da cache, eu estou falando também de quantidade de bits, ou seja, de 16 bits, 32, 64. Obviamente, isso aqui vai ter um trade-off, né, entre o tamanho da cache e a capacidade da cache. Né? Além disso, eu também relaciono com a associatividade. Né? Então, vimos os 3 tipos de associatividade. Por exemplo, na full associativo, né, o associativo direto, onde cada parte da minha memória cache ela está diretamente ligada ao endereço da minha memória RAM. Então, no começo, para fazer as otimizações, existiam pelo menos esses 3 tipos de escolha. Né? Ou você aumentava o tamanho do bloco da cache, ou você aumentava o tamanho da capacidade da minha cache,
ou você alterava o tipo de associação que a cache fazia com a memória RAM. Então, isso aqui é propriamente dito físico, né? Esse aqui também, mas existe também uma parte de software, que é como gerenciar os endereços entre a memória cache e a memória RAM. Além disso, as otimizações elas buscam também reduzir a penalidade por miss, né? Como isso acontece, né? Quando um miss acontece, seu impacto é menor, né? Qual é o problema disso, né? Quando a gente acontece um miss, ele precisa fazer essa busca, né, de maneira gradativa e hierarquicamente em cada memória, até chegar na memória RAM. Se eu tenho estratégias, ao invés de fazer uma busca completa em todas as caches, eu consigo fazer uma busca mais inteligente aqui. O tempo de acesso de busca das memórias caches, por mais que ocorra um miss, acaba sendo reduzido. Né? Por quê? Se eu quero calcular o tempo total do miss, eu tenho que procurar, eu tenho que somar, né, o tempo para L1, o tempo para L2, o tempo para L3 e só depois ir buscando na minha memória RAM. Então eu vou ter T1, vou ter 3T, três tempos, e além do tempo que eu levo para fazer a busca na memória RAM. Se eu consigo detectar que já é miss logo no começo, eu consigo saltar daqui direto para cá. E eu consigo economizar todos esses tempos aqui, que por mais que sejam pequenos, mas quando pensamos em larga escala, isso aqui acaba se acumulando. Né? Obviamente aqui a gente não está falando de uma instrução, a gente está falando de bilhões de instruções. Então, 10 nanosegundos aqui vezes 1 bilhão acaba virando 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, né? 5 segundos. E isso é acumulativo. Então, desenvolver estratégias que reduzam essa penalidade por miss. Quando eu falo penalidade aqui, eu estou falando propriamente dito do tempo que leva para acontecer um miss na cache. Né? Além disso, dá prioridade a miss de leitura sobre o de escrita. Né? Quando eu falo miss de leitura, miss de escrita, então o que acontece? Né? Quando acontece um miss de leitura, geralmente bloqueia o processador. Né? Então, eu preciso buscar aqui, ler aqui, para depois utilizar no meu processador. Outro fato é eu preciso pegar a informação do meu processador e salvar na minha memória cache. Então, o MIS de leitura, que é quando o processador traz a informação da memória cache para dentro do processador, né? Então, isso aqui é leitura. Então, é trazer da memória cache para o processador. E o de escrita é trazer do processador para a memória cache. Né? Então, quando eu estou fazendo o de leitura, geralmente isso bloqueia devido à própria arquitetura do sistema, porque eu não consigo gerenciar os meus buffers. Né? Então, isso aqui é um problema. Então, ele acaba dando prioridade a miss de leitura sobre escrita. Então, eu prefiro, se eu correr aqui, um MIS de leitura, eu dou prioridade a esse MIS de leitura sobre um MIS de escrita. Né? Eu tento escrever aqui, não encontro a posição de memória, eu preciso buscar essa posição para depois sobrescrever. Então, isso aqui é super importante. E isso aqui só acontece por conta da minha arquitetura. Então, é próprio da arquitetura da CPU que isso acontece. Outro fato importante de otimização é redução do tempo de hit. Isso aqui está relacionado diretamente ao tempo que a CPU leva para encontrar a informação dentro da memória cache. Da mesma forma que ela vai buscar informação nas minhas memórias caches para saber se ela está ou não, ela precisa saber se realmente esse
realmente saber se a informação que ela procura está na memória de maneira rápida. Né? Obviamente, quando eu reduzo a penalidade por MIS, eu estou usando um complemento para aumentar o tempo de hit, reduzir, na verdade, reduzir o tempo de hit, que é ser mais rápido o hit. Então, isso aqui é inversamente proporcional, né? Quando desculpa, é complementarmente proporcional, né? Então, quando um aumenta, o outro diminui, quando um diminui, o outro aumenta. Então, para que serve isso? Né? Evitar a conversão de endereço na indexação da cache. Né? Então, quando eu faço isso aqui, a conversão de endereço, significa que se eu encontro aqui de maneira rápida, aquele processo de somar, de estender o meu 16 bits para 32, depois deslocar 4 bits ou 2 bits, não vai acontecer. Né? Então, se eu não encontro aqui a posição de memória, eu preciso procurar lá o que eu tenho que fazer na minha instrução. Lembra lá, né? Na minha instrução é 16 bits para se referir ao campo da memória. Então, se ela busca aqui e não encontra, ela precisa pegar os 16 bits, estender para 32, completando, né? Ou com zeros ou com uns. Depois pegar isso e deslocar mais 2 bits, né? Para a direita, para depois só assim fazer o acesso à memória e trazer essa informação para cá. Então, se eu reduzo esse tempo de hit, significa que eu reduzo toda essa operação aqui. Né? Eu não preciso fazer tudo isso, porque eu já acho rápido e o tempo que eu demoraria para fazer isso aqui na minha memória RAM já é economizado. A gente tem que sempre lembrar que a gente está trabalhando com um processo de instrução. Né? Parece meio abstrato. Né? Eu estou pegando lá a minha instrução, né, dividida lá, mas quando eu vou fazer load word, né, eu preciso pegar esses 16 bits aqui no final para fazer o acesso à minha memória. Né? Então, quanto mais rápido acontece o hit, significa que isso aqui não vai ser feito, porque eu não preciso ir lá na minha memória, pegar a informação, carregar, né? Mas para fazer esse carregamento eu preciso pegar esses 16 bits, estender para 32 bits, deslocar, né? E somar com a posição do meu ponteiro lá, para poder deslocar de 4 em 4 bytes, 4 em 4 bytes, até achar a posição da memória, salvar a posição que foi feita, retornar. Então, a gente está falando assim, um acesso é um hit. Não, mas para acontecer um hit e um miss, ele precisa fazer todo esse processo, né? De estender, somar, buscar, retornar, salvar o ponteiro de onde foi, retornar o ponteiro para onde estava, para onde a instrução parou, para só daí continuar o processo de execução da minha instrução. Então, não é só um tempo de hit, né? Existe toda uma cadeia de processos por trás para que isso aconteça ou não. Isso, além disso, né, existe aquela questão também do uso dos endereços virtuais. Né? Então, isso também está relacionado com as operações adicionais, né? Como, por exemplo, a conversão do endereço virtual a um endereço físico, né, do caminho de acesso a cache. Então, lembra lá que a gente falou da unidade de gerenciamento de memória, né, que é MUM, né, Manage Unit Memory, né? E ela faz justamente isso. Ela não sabe que aquele endereço é real ou virtual, então ela precisa fazer uma conversão justamente para relacionar o endereço virtual com o endereço físico real. Então, tudo isso, no final das contas, é tempo e energia. E é o que a gente não quer gastar, tempo e energia. Né? Isso é filosófico, né? Nem para o computador, nem para a vida. Né? Não pode gastar nem muito tempo, nem muita energia com coisa que pode ser evitada. Né? Tranquilo, pessoal, até aqui. Então, uma visão geral do que acontece e o que a gente precisa otimizar na cache. Né?
Então é sempre isso, tempo e energia, tempo e energia. Quanto menos tempo a instrução demorar naquele processo, menos energia ele gasta e mais rápido é o nosso processador, né? Então, o primeiro tipo de otimização é por tamanho de bloco, né? Então, quanto maior o tamanho de bloco, a gente vai ver aqui que existe uma relação entre o tamanho do bloco e a taxa de miss, certo? Então, quando eu falo o tamanho do bloco, eu estou falando disso aqui, ó, certo? O tamanho, a largura do bloco. Não estou falando do comprimento da minha cache, né? Então, eu posso ter um bloco de 16. Lembra lá que a gente falou sobre isso, né? A gente falou que o tamanho da cache é igual ao número de blocos vezes o tamanho do bloco, né? Por exemplo, se eu quero uma cache de 2 megabytes e tem um tamanho do bloco de 16 bits, qual é o número de blocos que eu tenho que ter, né? Então, a gente viu isso na aula retrasada. Essa relação entre tamanho da cache, tamanho do bloco e número do bloco. Isso é intuitivo. Essa conta aqui é intuitiva, né? Não tem o que fazer. Então, o que eu estou dizendo é, se eu aumentar o tamanho do bloco aqui, independente da largura dele, né, do comprimento, desculpa, independente do comprimento do bloco, o que acontece, né? Isso ele é muito bom para reduzir as misses compulsórias. Por quê? Se eu tenho um bloco muito grande, significa que eu consigo trazer muitas informações no primeiro acesso. Então, já no segundo acesso, eu não preciso fazer aquele processo de flush, limpar tudo, né? E buscar mais informação para carregar o sistema. Então, quanto maior o bloco, melhor para a misses compulsória. Lembrando, né? A missa compulsória só acontece uma vez, e é quando inicia o processo. E ela acaba sendo meio insignificante no decorrer do processo, né? Tipo, eu liguei uma vez, você não desliga mais o computador, né? Então, não sei você, quando eu tinha desktop em casa, sei lá, não lembrava a última vez que eu tinha desligado, assim, deixava ligado, desligava a tela, deixava lá. Quando eu desliguei, não quis ligar de novo. Não quis mais ligar, não sei porquê, né? Mas isso acontece apenas uma vez, né? Principalmente se você está trabalhando com um sistema microcontrolado, por exemplo, um dispositivo IoT que está fazendo coleta de informação no meio de uma plantação. Você não vai lá desligar o bicho, né? No máximo o que acontece, ele vai dormir, hibernar, que é reduzir a taxa de energia dele, as operações, e fica lá para sempre, né? Enquanto houver bateria e painel solar para segurar a energia dele, você não desliga mais. Então, isso aqui acaba sendo bem insignificante. Então, esse tipo de otimização ele é bem particular, né? Para ilustrar isso, como o tamanho do bloco não impacta tanto a questão da taxa de miss, preste atenção nesse gráfico. Ó. Se eu tenho um bloco de 16 bytes, né, eu teria essa taxa de miss aqui. Né? Aqui é o comprimento total, né, da minha cache. Né? Eu tenho uma cache de 256 KB. Né? Então, por exemplo, para 16 bytes e 256, o tamanho do bloco quase não importa, tá vendo? Mas à medida com que eu vou subindo, o que vai acontecendo com a curva? Significa que existe um meio termo entre o tamanho grande e a taxa de miss e um menor tamanho e a taxa de miss. Então, não significa que quando eu aumento o tamanho do bloco, a taxa de miss vai decair. Vai chegar um momento que ela chega nesse ponto aqui, que chamamos isso ponto de inflexão, que é quando a curva muda a direção dela, ao invés de ela continuar descendo, agora ela volta a subir. Então significa que vai chegar um ponto que, ao aumentar o tamanho do meu bloco, o que vai acontecer com a taxa de início? Volta a aumentar também, né?
E isso aqui, né, fica evidente, né, com esse gráfico. Justamente porque eu vou ter blocos muito grandes, então vou ter um bloco muito grande, possa ser que a informação não esteja nem carregada aqui ainda. Então, vou ter um bloco gigantesco, o miss vai acontecer não por insuficiência da cache, mas por ter muito espaço e muito bloco vazio. Então, ela vai procurar e não vai achar nada. Tipo, ela conseguiu carregar tudo numa parte e quando vai buscar já não consegue achar, né? Ou não ocupou todo o espaço, né? Então, aqui um exemplo prático, né, com, em termos de porcentagem, né, tamanho do bloco, né, eu vou ter maior miss compulsória, justamente porque eu vou ter um bloco muito pequenininho, né? Já no bloco de 256, que é o maior bloco, muito menor. Então, justamente porque eu consigo trazer todas as informações para dentro da minha cache. Já miss por capacidade, né? Então, aqui eu vou ter baixo, né? A miss por capacidade. E à medida que eu vou aumentando, né? Então, aqui é basicamente a taxa de miss total para esse tipo de otimização. Ela consegue reduzir de 6 a 9 a 10% no máximo. Parece pouco, mas isso é bastante, né? Por exemplo, se você está demorando 100 milissegundos, você agora vai demorar em média 90 milissegundos. Milissegundos. Obviamente, isso aqui para uma instrução, né? Se isso você for estender para todas, isso é acumulativo. Né? Quanto melhor, maior. Quanto maior, melhor até certo ponto, né? Até o ponto de inflexão. E não só isso, né? Quando o tamanho do bloco também vai impactar nessa relação entre o tamanho do bloco em bytes e a capacidade da minha memória. Justamente porque por conta da divisão. Né? Se eu tenho um maior tamanho, tenho menos divisão. Né? Se eu tenho menos divisão, significa se ela não está nessa aqui, vai dar miss. Né? Então, você diminui a granularidade da informação. Tranquilo? Então, a otimização por tamanho, né, ela é relacionada por essa curva aqui. Então, eu tenho uma penalidade por miss. E essa penalidade por miss aqui, ela é linear. Então, à medida com que o tamanho do bloco aumenta, a penalidade por miss, né? Quando eu falo penalidade aqui, eu estou falando o tempo de acesso, certo? Penalidade é o tempo que ela leva até dar um miss. Então, quanto maior o bloco, maior a penalidade. Isso é óbvio, né? Porque imagine você estar numa biblioteca que tem uma prateleira e outra que tem 100. Qual o tempo, quanto tempo vai levar mais para você achar um livro? Ali tem 100, né? Aqui tem uma, você olha, pega, vê o que, é que tem lá, né? Mas aqui tem 100, ela é linearmente crescente, né? Então, quanto maior o tamanho do bloco, maior a penalidade por mês. Já a taxa de miss, ela é inversamente proporcional, né? É logarítmico, né? A queda dela. Então, quanto maior o tamanho do bloco, menor a taxa de miss. Ou seja, aqui eu estou falando em porcentagem de achar ou não. Aqui eu estou falando de tempo, aqui eu estou falando de porcentagem. A mesma analogia com a biblioteca. Você quer um livro, é mais fácil conter numa biblioteca com 100 prateleiras do que com uma biblioteca com uma prateleira só. Só tem aquelas amostras de livros ali. Né? Você vai demorar mais, mas você vai encontrar. Existe a maior probabilidade de você encontrar. Então, quanto maior o bloco, menor a taxa de miss. Significa que a chance de você errar é menor, né? Pelo tamanho do bloco. Já quando a gente fala em tempo de acesso adicional à memória, eu faço a multiplicação entre a penalidade por miss e a taxa de miss. Então, note que vai ser uma curva assim, né? Então, significa que nem sempre, quando eu aumentar o bloco, por exemplo, se eu continuasse aumentando o bloco, o que ia acontecer com essa curva? Ia fazer isso aqui. Então, existe um ponto aqui, que é um ponto melhor de melhor operação, onde eu consigo ter
uma taxa de miss aceitável com uma penalidade de miss também aceitável. Então, eu estou falando de porcentagem e tempo de busca. Né? Então, vou conseguir achar um ponto aqui que seria o ponto ótimo de operação. Então, é isso aqui, né? É, tranquilo, pessoal? É bem intuitivo. Assim, para mim, parece bem intuitivo. Né? A outra otimização é pelo aumento da capacidade da cache. Né? Antes a gente estava falando do tamanho da cache. Então, tamanho da cache, eu estou falando largura da cache. Né? Estou falando do bloco de cada cache, né? Do bloco mesmo. Quando eu falo em capacidade da cache, eu estou falando da questão do tamanho em termos gerais, né? Do tamanho mesmo da cache. Né? Por exemplo, se é 32 megabytes, 20 megabytes, enfim. Não chega a megabytes não, chega a kbytes mesmo. Então, existe uma região ótima aqui. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Se aumentar a capacidade total da cache, a taxa de miss diminui. A gente já viu isso. Porque a gente consegue armazenar mais informação dentro da cache. Mas o tempo de hit aumenta, porque ela precisa buscar mais até encontrar um valor. Né? As caches maiores têm maior custo e consomem mais energia. Então, no outro, não estávamos preocupados ainda com energia, estávamos preocupados com tempo. Já quando a gente começa a aumentar a cache, isso aqui eu estou falando que eu preciso de mais vias de conexão entre as minhas caches e a minha CPU. Então, para ter mais vias de conexão, eu preciso gastar muito mais energia para transmitir esses bits da CPU para a minha cache. Obviamente, a cache está dentro da CPU, né? Isso aqui é a CPU toda, né? Estou falando do processador mesmo, da unidade de processamento. Então, isso aqui diminui a taxa de miss, né? Compulsória de conflito e de capacidade. Isso aqui melhora o desempenho. Em contrapartida, quanto maior o tamanho da minha cache, maior a quantidade de energia gasta. Maior quantidade de energia gasta, né? Além disso, eu aumento também o tempo de hit, né? Então eu aumento a latência de acesso. Por quê? Por mais que ela esteja aqui dentro a informação, eu preciso buscar onde é que ela está. Então, se eu tenho uma cache muito grande, até que eu ache a informação, eu vou ter um tempo também muito grande de achar. Ele vai achar, mas isso aqui aumenta a latência de acesso. Isso aqui é bem perigoso, principalmente quando está se trabalhando com eventos de tempo real. Vocês já viram alguma disciplina de eventos de tempo real, alguma coisa de eventos de tempo real? Geralmente, o nome da sigla é RTOS. RTOS. Real Time Operation System. Quando a gente trabalha com eventos de tempo real, a gente está dizendo que as tarefas têm um tempo máximo para ser executadas, uma latência máxima. Então, por exemplo, eu preciso, sei lá, manipular um robô para fazer uma cirurgia. Então, o tempo que o operador faz assim com o joystick tem que ser menor do que 10 milissegundos. Esse menor que 10 milissegundos é a latência máxima. É o quanto o sistema precisa tolerar. Então, ele não pode passar de 10 milissegundos de jeito nenhum. Ele tem que ser projetado para ser no máximo 10 milissegundos. Pode ser menos? Pode. Mas também não pode ser tão menos. Né? Existe outro conceito em sistemas de tempo real, é o jitter, que é o desvio padrão da latência. Por exemplo, fez em 10. Na próxima vez que fez isso, foi em 6. Depois foi em 8. Depois foi em 9. Então, essa distância, esse jitter, que seria o desvio padrão da média, também é algo complicado, porque eu preciso que ele seja exatamente 10 milissegundos. Quanto mais próximo de 10 milissegundos, melhor. Não para mais, mas para menos. 9,98, 9,999. Então, isso aqui é super perigoso. E quando a gente começa a trabalhar com eventos de tempo real,
esse tipo de acesso aqui e aumento de latência é super importante mesmo. Né? E um exemplo de evento de RTOS, carros autônomos. Esses robôs de cirurgia à distância. Então, eles não podem, de jeito nenhum, ter uma resposta variada. De jeito nenhum. Então, tudo nele é projetado para que esses acessos aqui sejam feitos dentro de um tempo especificado. Né? Não pode passar de forma alguma. Então, aqui vemos a questão da taxa de MIS por tipo. Então, aqui, lembra, né? Aqui é aquela associatividade. Uma via, duas vias, três vias, anyway associativo, né? Então, lembra lá, quando a gente está trabalhando anyway associativo. Lembra lá, quando eu estou falando com two-way, o que eu estou fazendo na minha memória cache? Né? Eu pego a minha memória cache, o bloco dela, e divido em duas partes, né? Que a gente chama isso de set. Tem um set daqui e esse set daqui. Se eu estou falando em trace-way, agora ao invés de dividir em duas, eu estou dividindo em três. Né? Então, quanto maior a divisão, quanto maior a divisão deles, maior a taxa de miss que vai acontecer. Tá vendo? A taxa de miss está aqui por tipo e aqui o tamanho da minha cache. Independente do tipo de divisão, o aumento da cache diminui a taxa de miss, né? Mas ao mesmo tempo que diminui a taxa de miss, eu aumento a latência, porque eu preciso de mais tempo para buscar. Independente se eu estou trabalhando com one way, two way, three way, né, four way. Então, quanto mais granularidade tem, né, menor é a taxa de miss, porque eu consigo buscar de maneira mais rápida. Ao mesmo tempo, quanto maior a granularidade, maior a taxa de miss. Mas, independente disso, quando eu aumento o tamanho da cache, eu diminuo a taxa de miss proporcionalmente. E essa relação aqui é inversamente proporcional ao tempo de latência. Então, por mais que eu diminua a taxa de miss, eu vou aumentar a latência da busca, porque vai ficar uma cache gigantesca e ele precisa buscar em tudo, né? Então, isso aqui é bem perigoso. Então, aqui eu trouxe um quadro comparativo, ficou meio pouco pequenininho, mas, ó, para o tamanho da cache de 1 KB, eu tenho uma taxa de miss de 12%. Né? Já para 128 KB, eu vou ter uma taxa de miss de 0,4%. Isso aqui seria 3.300 vezes a taxa de miss. Redução, em termos percentuais. Se fosse 4 aqui, seria 3, né? Mas é 0,04. Então, eu estou reduzindo em 300% a taxa de miss. Então, além disso, eu tenho o tempo de hit, que é o tempo que a memória, que a CPU leva para buscar na minha cache e achar. Então, nesse caso, eu tenho um menor tempo de hit, então 0,8, mas à medida com que meu bloco aumenta, o tempo de hit para onde vai? Quase 4 vezes o tempo de hit. Então, ela está lá, mas vai demorar para você achar. Então, tem que existir um equilíbrio. Além disso, o custo relativo, né? Que seria justamente essa relação aqui, a multiplicação deles dois. Né? E o consumo de energia. Então, quanto maior o bloco, maior o consumo de energia. Então, aqui chega a 5,5x. Né? Então, quanto maior o bloco, maior o consumo de energia, maior o custo relativo e maior o tempo de hit.
que é inversamente proporcional à taxa de Mies. Então, eu reduzo a taxa de Mies, em contrapartida, aumento o tempo de HIIT, aumento o custo relativo e aumento o consumo de energia. E você, como projetista, tem que saber qual é o melhor cenário aqui, né? Talvez o tempo e a energia não seja um problema para você. Então, vale a pena aumentar o tamanho do bloco. Vai ficar conectado na energia, é um gateway, fica conectado na energia. Enfim, não preciso dar uma resposta num tempo exato, posso deixar lá, autorar com ele. Descarregou. Ainda bem que eu vi. Tranquilo? Então, aqui de maneira mais detalhada, né? Eu estou falando agora, ao invés de falar do tamanho da cache, agora eu estou falando relação com conflito, né? Lembra lá, conflito é quando há incoerência entre o valor que está na cache e o valor que ele deveria buscar. Então, por exemplo, ele tem um valor que está salvo aqui com um valor antigo e ele precisa atualizar com o novo. Mas esse valor novo não está na minha memória. Então, há um conflito entre o valor que está na memória, o valor que está na cache e a escrita ou a leitura da minha CPU. Então, ele precisa resolver esse conflito, né? O que eu estou falando aqui é qual tipo de way gera mais ou menos conflito, né? Eu estou falando aqui já de associatividade entre cache e memória RAM e a sua capacidade, né? Relação capacidade e conflito. Então, você note que quanto aumentar a cache, para um way associativo, o conflito também aumenta, né? Por quê? Porque eu estou considerando apenas uma linha de cache aqui, né? Porém, para two-way, four-way, né? Six-way, isso aqui diminui, né? Vai diminuindo à medida com que o tamanho da cache aumenta. Justamente porque ele consegue dar uma maior granularidade aqui. Então a chance de ter conflito é bem baixa, porque eu consigo distribuir bem todos os meus bits dentro de cada bloco da minha cache. Então eu consigo ter uma cache grande e bem granularizada. Então a chance dele alocar onde o outro estava alocando é bem baixa, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui uma de 64 com 6, né? Então, por exemplo, por 8, né? Isso aqui eu vou ter 8 caminhos. Na verdade, 8 caminhos não, 8 sets, né? Que seria essas pequenas divisões aqui. Cada divisão dessa aqui é um set, né? Onde vai estar armazenada a informação. Então, eu tenho 8 sets. Se eu tiver 1000, né, a largura dela for 1000, então eu vou ter 8000 possibilidades. Então, a chance de ter conflito em 8000 possibilidades é bem baixa. Por isso que, quanto eu aumento a quantidade de NUA associativos e o tamanho da cache, eu aumento a granularidade da minha cache, consequentemente, a probabilidade da minha unidade fazer acesso e estar conflito com a informação não estar coerente é bem baixa. Porque, por exemplo, nesse caso aqui eu ia ter 8000 possibilidades. Não é possível que em 8000 não tenha uma vaga para ela colocar essa informação, né? Além disso, né, o outro tipo de otimização é por uma maior associatividade, né? Então a gente já falou sobre isso. Então, para reduzir a taxa de Mies, aumenta o tempo de HIIT e aumenta o consumo de energia, né? Então, eu vou ter uma contrapartida. E note aqui, ó, para esse tipo de problema aqui, quando eu vou reduzindo, né, existe uma região aqui
que é uma região ótima, né? Esse gráfico aqui também, eu acho que já falei, gráfico de Pareto, e também é chamado gráfico da curva do cotovelo, que é isso aqui, assim, por conta disso aqui, do nosso cotovelo. Né? Chamado gráfico de cotovelo. Por quê? É no cotovelo que está o ponto ótimo de operação. Então, sempre no cotovelo. Então, essa região aqui seria uma região ótima, onde eu tenho uma taxa de MIS baixa com um tamanho de cache relativamente alto. Então, é um meio termo. Falando em cotovelo, vocês gostam de ler Dostoiévski? Já leram alguma coisa? Tem um livro dele, é O Pequeno Príncipe. O personagem principal ele é apaixonado nos ombros da mulher. Aí acha que o ombro da mulher é roliço. Aí fica o tempo todo admirando o ombro dela. Eu lembrei do cotovelo, lembrei do ombro. Muito bom, vale a pena ler. Super curtinho, eu acho que tem 100 páginas. Livreto assim. Cultura, né? Arquitetura também é cultura. Então, outro tipo de otimização é sobre o número de níveis da minha cache. Lembra lá que eu falei, ó, a gente consegue dividir a cache em diferentes níveis. Quando eu estou falando nível de cache, eu estou falando isso aqui, L1, L2, L3, L4, L5, L6, enfim. Sendo que nem sempre aumentar o nível da cache significa melhorar os meus parâmetros. Então, os parâmetros que eu sempre que nós estamos trabalhando, né? Sempre não, sempre eu não, sempre nós estamos trabalhando são tempo, principalmente, seja tempo de miss ou tempo de hit, energia e capacidade, né? E a gente está tentando sempre achar um meio termo entre esses parâmetros, né? E o que nós queremos reduzir é sempre a taxa de miss, mantendo os outros parâmetros aceitáveis. Então, quando eu aumento o número de níveis de cache, significa que eu vou ter caches dividida pelo n, o total de acesso à memória para cache. Ou seja, eu vou ter a minha CPU, né, grandona, vou ter a minha unidade de processamento, e aqui eu vou ter diferentes níveis de cache. Obviamente, para cada nível de cache desse aqui, eu vou ter um barramento de acesso da minha CPU, né, que é L1, L2, L3. E aqui é a minha CPU. Né? Lembrando, aqui é o chip da minha CPU. Da minha CPU. Né? Então, para saber como a quantidade de cache impacta nisso aqui, a gente precisa saber a taxa de miss, que é dividido pelo total de cache. Né? Então, lembra lá, ele vai buscar primeiro na primeira cache, L1, depois ele busca na L2, na L3, e assim sucessivamente, até encontrar. Se não encontrar, ele vai para a memória RAM. Então, aqui, ele faz o acesso à RAM. E para a gente saber como isso impacta, né, a gente precisa utilizar essas fórmulas aqui. Por exemplo, o tempo de acesso à memória, a gente já viu na aula passada que é o tempo de hit mais a taxa de miss vezes a penalidade por miss. Então, aqui é porcentagem, aqui é tempo mesmo, aqui é porcentagem e aqui é tempo. Né? Lembrando que essa penalidade por miss é o tempo de que houve um miss. Né? Se eu quero agora pegar a penalidade por miss de L1, é o tempo de hit de L2 mais o tempo de miss de L2 vezes a penalidade de miss de L2. Então, o do nível anterior, ele vai depender do nível inferior, hierarquicamente. Né? Porque se ele não achar aqui, ele vai ter que buscar aqui. Né? Do mesmo jeito para L3. Então, qual é a taxa de miss de L2 aqui? Seria o tempo de hit de L3 mais a taxa de miss de L3 vezes a penalidade de miss de L3.
Por quê? Se ele não achou aqui, agora ele vai ter que procurar na memória de menor hierarquia, né? E assim sucessivamente. Então, o tempo de acesso à memória, ele é calculado pelo tempo de hit de L1 mais o tempo de miss de L1. Obviamente, eu peguei isso aqui e substituí aqui. Tá vendo essa expressão aqui? Ela está sendo substituída aqui. Tempo de hit de L2 mais o tempo de miss de L2 vezes a penalidade de miss de L2. Se tivesse de L3, eu ia pegar aqui e substituir aqui essa expressão, agora considerando o L3, encadeando. Se tivesse 4, em L4, né? E aqui um exemplo, né? Imagine, o tempo de hit de L1 é 1 nanosegundo. Já a taxa de miss de L1 é 5%, né? E o tempo de hit de 10 de L2 é 10 nanosegundos. E a taxa de miss de L2, 20%, né? Então a gente não trabalha com porcentagem, trabalha com o número decimal dele. E a penalidade de miss de L2 é 100 nanosegundos. Então note, à medida com que eu vou baixando o nível, maior é a penalidade. Maior a penalidade. Então, para calcular isso, ó, penalidade de miss de L1 é 10 nanosegundos, que seria de L2, mais a taxa de miss, que é 20%, vezes 100 nanosegundos, que é a de L2. Então, eu vou ter que 10 milissegundos, 10 nanosegundos mais 20 nanosegundos vai dar 30 nanosegundos, que seria a penalidade de miss de L1. Né? Então, se acontecer miss na L1, a penalidade é buscar no nível de, o tempo de busca do nível da camada inferior. Né? Se acontecer miss na L2, agora eu tenho que buscar na L3. O tempo de acesso médio à memória vai ser o tempo de hit mais a taxa de miss, vezes a penalidade por miss. Obrigado. Então, isso aqui vai dar 2,5 nanosegundos. O que significa? Significa que, por ocorrer um miss, eu quase tripliquei o meu tempo de hit. O tempo de hit era 1 nanosegundo. Como houve um miss com a taxa de miss alta, eu quase transformei o que era 1 nanosegundo em 3 nanosegundos. Então, isso aqui é muito perigoso assim. Isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Se eu tenho o mesmo processo aqui, isso aqui vezes essa mesma porcentagem vai virar 7, vai virar 7,5 nanosegundos. Então, à medida com que eu aumento a quantidade de cache, eu vou aumentar também o tempo de acesso médio à memória. Então, isso aqui, obviamente que esses valores aqui, tempo de hit, são variáveis, né? Isso vai aumentando ou diminuindo ao decorrer com que a CPU faz o acesso à memória ou não. Mas, com isso, conseguimos utilizar uma métrica que é medida do pior caso. Isso é muito usado em artigos científicos. Por quê? Qual é o pior caso de acontecer? É quando tudo dá errado. Então, se tudo der errado, qual seria o valor? Então, você garante um limite superior de operação. Você diz, ó, explodiu tudo, mas o máximo que ele consegue fazer é 30 nanosegundos, 40 nanosegundos. Isso é o máximo, se tudo der errado. Então, provavelmente, não vai dar sempre tudo errado, né? Sempre vai dar para baixo, né? Então, a gente faz o pior caso e o melhor caso, tira a média para saber o caso médio. Né? Para saber, ó, dentro do pior caso, o melhor caso, deve ficar dentro de um valor intermediário, que é o que nós buscamos. Né? Nem que seja ruim demais, nem que seja bom demais. Né? Obviamente, quanto melhor, quanto menor, melhor, né, nesse caso. Então, vê?
A outra otimização é por prioridade a MIS de leitura sobre escrito. Então, eu lembro que eu falei, que eu estava falando disso agora há pouco, né? Então, é write to go, né? Hã? Se é o quê? Ai, meu Deus. Então, para isso, existe um dispositivo chamado Writer Buffer. Então, a gente ainda não tinha falado do Writer Buffer, né? Write Buffer é um cache não, é um registrador especial que faz a escrita do que está na minha CPU, na minha memória principal. Então, para que eu não pare a minha CPU para fazer a operação de carregar, de escrever a informação da CPU que está na cache, né? Quando eu falo CPU, é a informação que está na minha cache, né? Da informação que está na minha cache, na minha memória principal. Ao invés de parar a CPU para isso, eu armazeno no write buffer e o write buffer escreve na minha CPU. Então, ele é um registrador especial só para fazer isso. Então, ele armazena esses dados intermediários. Então, como acontece normalmente, né? Primeiro, eu preciso esvaziar o write buffer, escrevendo os dados da memória e aumentando a capacidade de read miss, né? Então, se não tem no write buffer aqui, eu tento acessar o write buffer. Se não tem essa informação, eu preciso ir lá na minha memória e trazer a informação para a minha CPU. Qual seria a solução disso, né? Primeiro, eu verificar se há conflito de acesso no write buffer. Se não houver, ler antes o que está aqui no write buffer, antes de atualizar a minha memória. Né? Por quê? O dado que está aqui pode ser o dado diferente do que está na memória, que é o dado diferente do que eu quero escrever. Então, eu preciso sincronizar esses dados. Então, eu primeiro verifico se o dado que está aqui é o mesmo dado que está na memória e se há conflito com o dado que deseja ser escrito. Então, antes de escrever para cá, eu faço essa checagem entre esses dois. Né? Obviamente, isso aqui se torna independente. Né? Isso aqui depende de um clock específico e o acesso à memória é um clock específico. Se eu fosse fazer o acesso direto, eu ia ter que parar todos os meus processos aqui para poder usar o clock do meu processador para poder acessar a minha memória principal. Então, utilizar o write buffer ele é muito bom por conta disso. Você consegue segregar as etapas, né? E verificar o conflito de maneira independente da minha CPU. Então, eu não preciso parar a minha CPU, né? E como a gente verifica conflito? Fazendo subtração entre o valor que você quer e o valor que você deseja alocar. Então, você precisa carregar os dois valores, subtrair, se ver se a flag está em zero, buscar a posição na memória, né? Se tiver diferente, né? Carregar de volta o valor, deixar coerente, verificar de novo se está ok, depois carregar na minha memória. Então aí já foi vários ciclos de clock que você otimizou, né? Deixou de usar, justamente para não dar conflito entre as informações da CPU, write buffer e memória. Então isso aqui é super importante. Então como é que faz isso, né? Tem uma questão chamada write back, né? No caso aqui é escrever o bloco dirty na memória, que seria esse bloco da memória que está sendo utilizado, e na memória, e então executar a leitura. Então, ao invés de eu fazer direto, que seria esse aqui, o normal, né? Escreve o bloco dirty da memória, e então executa a leitura, que seria pegar esse bloco aqui que eu quero utilizar. Ao invés de eu verificar o conflito que está aqui, eu simplesmente sobrescrevo. Tem lá uma informação qualquer. Há conflito. Então eu pego o que eu estava utilizando na minha CPU e sobrescrevo em cima dele. Né? E depois que eu sobrescrever, eu trago ele de volta e faço a operação. Para dizer que ó, o bloco que eu estou utilizando ele já foi sobrescrito na memória e é o bloco que eu vou fazer a operação. Então existe aí dois processos. Né?
o que eu faço, né, para utilizar isso? Eu utilizo o write buffer, que é copiar o bloco dirt, que é o bloco que você deseja utilizar, no write buffer, e então executo o read e depois o write. Então, primeiro eu copio para cá, eu leio da minha memória e depois sobrescrevo aqui. Então, note que, nesse caso, eu sobrescrevo e trago de volta. Aqui, significa que, aqui nesse caso, eu perdi a informação que estava na minha memória. Por quê? Eu peguei aquele bloco que eu estou utilizando e sobrescrevi na memória. Então, o bloco que estava lá na memória já era. Eu não sei o que é que estava mais lá. Então, eu resolvo o conflito dizendo, agora, antes era 5 que estava na memória, agora é 2. O 5 ninguém sabe o que aconteceu com ele, já era sobrescrito. Nesse caso, não. Eu tenho uma cópia de segurança. Se houver algum tipo de conflito, eu recupero a minha cópia e mantenho uma coerência do processo. Isso aqui torna as instruções mais seguras do que utilizar isso aqui. Funciona? Funciona. Isso aqui funciona de maneira mais segura. Você não perde a informação que estava na memória. Né? Se porventura não houver conflito, vida que segue. Né? Ele sobrescreve e volta a fazer a operação. Se houver conflito, ele vai corrigir o conflito e depois sobrescrever na memória. Quem faz isso tudo aqui é o sistema operacional. Então, não é assunto da nossa disciplina, mas eu queria trazer para vocês perceberem que não é só sobre não é só sobre a escrita, né? É sobre como essas escritas são feitas e como elas são usadas para corrigir o processo que você está utilizando. Quando eu falo processo mesmo, são as instruções, né, do próprio sistema. Nossa aula vai até que horas? Ah, 10 minutos. Começou no horário hoje. Isso que eu estava achando estranho. Então, outro tipo de otimização é a otimização por não conversão de endereço na indexação. Então, isso aqui nós já vimos, né, na aula retrasada, que são os endereços virtuais e os endereços físicos. Né? Então, quando a gente trabalha com o endereço virtual, eu tenho um acesso direto à minha cache. Né? A cache armazena esses endereços e a MMU faz essa conversão entre o endereço virtual e o endereço físico da minha memória. Que isso aqui pode ser qualquer coisa, né? Pode ser a memória RAM, pode ser o HD, pode ser um pendrive, pode ser seja lá o que for. Já quando a gente trabalha com o endereço físico, a minha MMU, o meu processador passa para a minha MMU um endereço físico mesmo, né? Que é armazenado na minha cache, e essa cache faz a associação com minha memória principal. Nesse caso aqui, necessariamente, o endereço que minha CPU passa, meu processador passa, ele deve existir na minha memória principal. Nesse caso, não. Esses endereços aqui podem ser reais ou virtuais, e a minha MMU que faz esse gerenciamento de converter entre um endereço virtual e um endereço real, que se torna totalmente transparente para a minha CPU. Minha CPU não sabe o que é real, o que é virtual, sabe que é um endereço e que a MMU vai buscar lá e ela vai se virar para fazer isso. Nesse caso, não. Todos os endereços são reais e a MMU faz a verificação desses endereços reais para fazer a coerência com a cache, manter que os endereços que estão na memória principal estejam também alocados na minha memória cache. Como funciona isso? Né? Quando eu faço a não conversão do endereço, eu evito a conversão do endereço antes do acesso à memória, né? Antes do acessar a cache. Então, a minha MMU faz essa conversão antes, né? Não precisando justamente eu me preocupar com o bloco lógico de conversão dos endereços. A MMU cuida disso. Né? Então, eu faço um mapeamento direto e pequeno, uso a cache pequenas e indiretamente indexadas. Né? Então, a minha cache aqui, ela vai estar diretamente indexada com esses endereços virtuais. Né? E a MMU que vai fazer essa operação de buscar os endereços virtuais. Então, já no caso de caches virtuais, são mais rápidas. Né? A cache
flushed, né, é lavada. Essa palavra fica muito estranha em português. Na troca de contexto do processo. Quando eu faço troca de quando eu falo em troca de contexto do processo, aqui eu estou falando propriamente dito do programa que você está executando. Então, se você está executando uma parte de um for, depois vai para um if ou para um switch case, ou executando uma função específica de leitura, por exemplo, de uma matriz, eu estou trocando totalmente o contexto, que seria o problema que ele precisa resolver no fim das contas. Né? Isso evita o processo de consistência entre os processos diferentes. Então, se eu estou executando aquele for e dentro dele tem uma sequência de instruções, pelo critério temporal, aquilo está alocado mais proximamente nas minhas caches, justamente porque está sendo usado constantemente, né, um for. Se eu mudo ali para um if, eu faço uma limpeza de tudo que estava na cache antes de começar o processo. Isso aqui é muito importante. E para isso, para manter essa coerência, eu adiciono um PID, que é Process Identify, né? P é de Process, né? Eu identifico qual o processo que está sendo executado, né, na minha instrução. Ao invés de eu ter só aqueles códigos, né, eu tenho meus códigos na instrução, mas quando eu vou para baixo nível, eu não faço aquela decomposição de primeiro bit corresponde a uma parte desse, outro a outra parte, e aqui eu boto uma tag de identificação. Além disso, eu coloco agora aqui um PID, que é um Process Identifier, onde eu consigo dizer que aquela informação que está sendo utilizada na minha cache, ela não corresponde apenas a um endereço de memória, mas a um processo que está sendo executado. Então, processos similares mantêm as informações na cache próxima. Então, se você está realizando um for, o processo do for vai estar tudo junto, todos os processos, um do lado do outro, um abaixo do outro. Né? Então, ela mantém tanto a questão do critério espacial mesmo, próximo, quanto o critério temporal, que é quantas vezes a minha CPU fez acesso àquela posição de memória. Eu não estou falando só apenas de posição, estou falando também de tempo de acesso. Então, acaba tornando o, o corpo do texto mais complexo, porque eu preciso agora ter mais um identificador, mas em contrapartida, eu torno o processo mais seguro, diminuindo a questão de conflito. Se eu sei que todos são do mesmo processo, então não preciso me preocupar, né? Então eu consigo fazer o processo aqui todo na minha CPU sem fazer um flush, sem fazer a limpeza. Enquanto nesse aqui, né, no começo, eu preciso troco de contexto, faço um flush. Então, tudo que está ali armazenado é daquele contexto, daquele processo. Terminou aquele processo, faço um flush. Então, significa que sempre o espaço vai estar limpo para receber novos endereços e aqueles endereços vão corresponder sempre ao processo que você está querendo fazer, executar. Beleza? Acho que eu vou parar por aqui, senão vai bugar a cabeça de vocês. Tem muito mais coisas, essa parte é bem mais complexa. Na próxima aula, a gente vê as otimizações avançadas, tá bom? Fazer só a listinha, rapidão.